Tem sido extremamente gratificante me colocar a esse serviço de canalizar informações que a gente não encontra em nenhum livro. E isso é um desafio, né? Porque também é uma quebra de barreira interna de um conhecimento que nós estamos construindo através da mediunidade. Certo? Esse era o recado do PCE. Então, vão lá no Instagram do Thiago e do PCE, tá? Inclusive, esse foi na verdade, foi o principal motivo que eu dei um tempo aqui no Instagram, que eu dei um tempo de aparecer aqui, porque foi necessário uma organização pessoal muito grande da minha parte, mas isso é por conta da minha programação em relação ao projeto e do meu papel em relação ao projeto, que é uma coisa de outra instância. Então, foi necessário organizar também a minha jornada no meu trabalho da 3D, para eu poder folgar um dia da semana e fazer as sessões no melhor horário que é para mim, que é pela manhã e à tarde. À noite, talvez, mais para frente, eu consiga render melhor à noite, mas meu processo mediúnico, ele é extremamente aguçado pela manhã e pela tarde, justamente porque o cérebro, ele está descansado, né? Ele está limpo. E à noite, a gente já tá com o cérebro, né, já cheio de poeirinha. Então, eu passei por um processo de organização do meu campo muito mais intenso do que os processos pelos quais eu já havia passado em pouquíssimo tempo. Então, a gente tem que fazer escolhas que sejam melhores para nós, né? Que nos causem menos danos. E agora, passando por esse processo de reorganização de campo, bem diferente de tudo que eu já passei. Já tô há 4 anos, desde 2020, nesse processo de autoconhecimento mediúnico e intensificando as minhas propriedades mediúnicas. Agora, aos poucos, eu tô retomando essa nova fase do calendário pleiadiano, retomando aos poucos os atendimentos, conforme eu já falei para vocês, mas somente aos sábados, às 11 horas da manhã, porque o objetivo é trazer desconstrução para vocês nas 2 instâncias, tá? E quais que são as 2 instâncias que eu falo, ao qual eu me refiro? Nos meus atendimentos, então para isso eu precisei reformular também muita coisa dentro de mim, fazer um destoamento, né, de um arquétipo da 3D para um arquétipo da 5D, fazer essa acomodação de energia, porque eu oscilo muito entre as 2 dimensões. E isso, até certo ponto, a gente dá para fazer, mas em outro momento você tem que escolher qual canoa você vai querer andar, literalmente. E isso requer desapegos, requer revisões de valores, requer revisões de perspectivas, requer uma mudança muito grande enquanto terapeuta, enquanto mentora multidimensional, porque eu já não sou mais uma terapeuta, né? Eu já consegui atingir um outro nível por conta da minha dedicação. Então, quais são essas 2 instâncias? Primeiro, a instância pessoal, porque todo o processo de modificação do terapeuta e do mentor, ele começa no nível pessoal. Então, se eu quero passar para você um processo de desconstrução, se eu quero ter impacto na sua vida através do meu atendimento, se eu quero, de fato, mexer com as suas células, fazer você arrepiar aí do lado de lá, conforme você está me escutando aqui, eu tenho que ajustar o meu campo para sustentar este processo. Para que eu tenha autoridade, autenticidade e apropriação naquilo que eu estou fazendo. Esse processo eu fiz quando eu era enfermeira, até chegar no título de doutora. E agora eu estou fazendo esse processo na outra instância como terapeuta e mentora multidimensional. Então, são passos técnicos importantes. E com isso, com essa estruturação interna pessoal, isso é uma graduação, isso é como se fosse uma outra faculdade, por isso que faculdade leva 4 anos, porque tem toda uma metodologia. No processo mediúnico e no processo de um terapeuta multidimensional também. Nem todo terapeuta multidimensional é médium. Tá? Não é porque é terapeuta que é médium. O que acontece é que é uma facilidade
quando você é médium, você partir para essas terapias, entre aspas, alternativas, né? Então, é um processo de muito estudo, é um processo de muito aprofundamento, é um processo de muito introjeção, essa é a palavra, e autoconhecimento. É muito fazendo essa base bem feita. O que acontece é que a gente tem muita dificuldade de compreender que fazer o básico bem feito, fazer o feijão com arroz bem feito, é o que vai te sustentar quando você precisar subir de nível, ou quando você precisar intensificar, ou quando você precisar mostrar para o que veio. É a energia de touro no mapa. É isso que eu quero que vocês entendam, que todo esse meu processo, ele é baseado, ele é sustentado pelo profundo autoconhecimento que eu tenho de mim, através do meu mapa astrológico. São, desde 2020, 5 anos para eu vir falar para vocês aqui com a apropriação com a qual eu falo. Então, essa é a primeira instância, sou eu. A partir do momento que eu entendi essa história da base, e isso foi há uns 3 meses atrás, quando eu tava nadando, em que precisou haver um conselho, eu passei por um conselho técnico com a minha equipe, com os meus instrutores e mentores, e aí eles me explicaram essa história de graduação, porque eu não tinha me tocado ainda. E aí tudo fez sentido, e aí tudo se acalmou dentro de mim, tudo, né, acomodou. Então, as duas instâncias, primeiro tem que ser a pessoal. Quando a gente chega a uma certa idade, para fazer essa mudança de carreira, a gente esquece que tem que voltar para a graduação. Que tem que fazer esse básico bem feito. E esse básico bem feito vai requerer desconstrução de quem você achava que era, para construir a sua nova versão, tá? Feito a base bem feita, você vai trabalhar na segunda instância, porque você começa a transbordar, você começa a ir para o coletivo. O que acontece, que é um outro erro, é que você que tá aí, que é terapeuta, que entrou nesse mundo holístico, que entrou nesse mundo dimensional, primeiro você tá querendo ir para o coletivo. Não é assim que funciona. Não é assim. Primeiro você tem que vir para você. A base, primeira instância é você, indivíduo. Para você ter força, a questão não é você ir, a questão é você se sustentar nessa ida. Eu demorei também um pouco para entender isso. Por quê? Porque eu nunca tive ninguém ao meu redor que me ensinasse esse novo caminho. Eu tive que construir sozinha este novo caminho para essa minha versão atual da Letícia que vocês estão vendo aqui. E olha que a Letícia que você está vendo aqui hoje, dia 22 de agosto, e tem muita gente aqui no meu Instagram que tá comigo desde o começo, desde que eu abri esse Instagram, desde 2021. Então, de 2021 para hoje, 22 de agosto de 2024, eu passei por um processo de transformação que muita gente que tá aqui acompanhou. E é visível, é nítido. E eu olho os meus vídeos anteriores, eu vejo essa diferença. E isso é maravilhoso. Por quê? Isso significa que eu tô fazendo a minha base bem feita para me sustentar no coletivo, que é o objetivo. O objetivo, primeiro, não tem que ser ir pro coletivo. Isso vai ser consequência da sua base bem feita, da sua primeira instância. E aí sim, você se solidifica enquanto terapeuta. E aí a segunda instância é esse transbordamento para o coletivo, que nós terapeutas, que nós temos que organizar como nós vamos transbordar isso para o coletivo em uma linguagem que vocês aí entendam. Em um campo energético organizado que vocês aí deste lado captem, sintam, o coração ressoe e fale, é ela, eu quero atendimento com ela, porque é isso que eu quero. Eu quero que você que tá me vendo aí desse lado, arrepie,
Se sinta arrepiado quando me vê passando na sua timeline e falar, eu quero um atendimento com ela. Porque é esse público, é esse cliente que eu quero. O cliente que quer a verdadeira e profunda transformação, que é a mesma pela qual eu passei. Aqui não é superficial a coisa, tá? E aproveitando essa história de superficial, já quero deixar muito bem claro que aqui nesse Instagram não tem nada curto, não tem entretenimento. E isso virou muito a minha chave quando eu tava no Instagram ontem da Paula, vou deixar aqui, naturalmente elegante, que é uma das minhas antigas clientes que me conhece desde quando eu comecei isso aqui. E ela falou isso, que o Instagram dela não é entretenimento, é profundidade. E eu pensei comigo, eu falei assim, caramba, aqui também não é, o meu Instagram também não é entretenimento. Aqui não é dancinha rápida, não é Reels rápido, aqui é conteúdo de qualidade com profundidade. Existem pessoas que eu sigo aqui no meu Instagram que tem um peso grande pra mim, porque são pessoas que passaram pelo processo pelos quais elas estão aqui conduzindo você. Eu sou esse tipo de pessoa. Se você não é esse tipo de cliente, então talvez o meu atendimento não seja para você. Porque eu quero passar 3 horas em um atendimento com você profundo, aonde você saia fritando os seus miolos. Porque é para isso que eu tô aqui, é para isso que eu vim. Era assim que eu fazia na enfermagem, era assim que eu fazia quando eu era professora de enfermagem, era assim que eu fazia com os meus alunos no mestrado, no doutorado, era assim que eu fazia até na graduação, que os alunos falavam assim, ai meu Deus, quem que é essa professora? Porque o meu objetivo é puxar vocês, é puxar pra cima, é ampliar, é abrir. Mesmo que depois você não queira essa abertura e essa ampliação que você teve comigo, mas se dê a oportunidade de fazer isso. E tá tudo bem se você não conseguir chegar lá, mas se você conseguir chegar um pouco além, já estou feliz e satisfeita. Significa que eu estou trabalhando muito bem as duas instâncias aos quais eu baseio a minha, como é que fala? A minha expressão aqui neste Instagram, o trabalho interno pessoal para reverberação no coletivo, em você. Então, eu compreendo que muitas vezes, para você que tá aí me assistindo, você não consegue entender o que tá acontecendo aqui no meu Instagram. Você não consegue entender os códigos que eu posto todo dia. E tá tudo bem. Ao mesmo tempo que você não consegue entender, eu também sei que eu tenho que trabalhar deste lado aqui a facilitação para que você entenda. Só que isso, pessoal, não é algo fácil, porque é uma coisa muito profunda. Não é superficial, não é TikTok, não é através de Reels, não é através de conteúdo rápido. O que tem aqui neste Instagram é conteúdo profundo. Então, passar por essa organização interna para entregar para vocês é uma jornada muito grande e profunda. Por quê? Porque simplesmente eu não faço nada pela metade. Nada. Eu não faço nada superficial. Isso tem os seus prós e contras. Mas eu vejo que tem mais prós do que contras, porque os contras eu consigo entender e remodelar isso. Então, eu entendo que muitas vezes você daí não entende o que está acontecendo aqui neste Instagram, que você de repente caiu de paraquedas. E está tudo bem, apenas fique, que você vai entender ao longo do seu consumo deste produto, você vai entender do que se trata. Isso aqui se trata de basicamente uma remodelação do seu eu daqui, para que você atinja uma melhor versão, através do quê? Do mapa astrológico. Através de uma ferramenta que tem códigos que eu consigo decifrar
de uma forma diferente, justamente por essa profundidade com a qual eu me expresso na matéria. Foi necessário extravasar este Instagram para a rede vizinha através do meu canal. Então, o canal na rede vizinha, ele é o conteúdo profundo que você precisa para entender o que se passa aqui neste conteúdo superficial. Só que eu não vou vir aqui todo dia encher a sua timeline com clique aqui e vai pra lá, clique aqui e vai pra lá. Não vou, sabe por quê? Porque você que tá aí desse lado, você é adulto. Você tem que saber onde procurar. Eu te falo, olha, rede vizinha, é só jogar lá no Google, calendário pleiadiano, você vai achar tudo sobre mim e sobre o que eu falo. Entendem? Eu não vou vir aqui e trazer previsão astrológica pra vocês. Não vou. Não vou. Por quê? Porque isso não funciona. Não vou vir enganar vocês. Não vou vir enganar que se você fizer o ritual da tal da lua cheia, que teve aí a lua vermelha, não sei das quantas, você vai desbloquear a sua prosperidade. Você vai desbloquear o seu dinheiro. Não vou. Por quê? Porque não é assim que funciona mais. Funcionou. Até o momento que foram acessadas outras informações e eu trago isso para que você se desprenda de certas convenções e de certas falácias que você faz e não funciona. Sabe por que não funciona? Porque você não conhece o seu mapa astrológico. Você não sabe qual é o seu enredo financeiro que está no seu mapa. Você não sabe quais são as crenças financeiras que você tem no seu mapa. Você não sabe aonde você tem a energia de touro, a energia de escorpião, a energia de capricórnio, a energia de virgem. Você não sabe. Então não adianta falar pra você fazer esse ritual de lua cheia que vai desbloquear o seu financeiro. Pode acontecer porque pode ter casado sincronicamente uma coisa com a outra. Não vou fazer isso. Não vou vir. Não vou. Não é essa a minha linha, porque isso não é profundo pra mim. Por isso que eu insisto aqui toda vez, você tem que conhecer aonde você tem as energias dos seus signos, as casas, onde tem a casa em tal signo. Porque é através disso que você vai potencializar qualquer ritual que te vendo aqui nessa internet. Eu te ajudo a enxergar a sua base. Entendem isso? Se você formar a sua base astrológica muito bem feita e muito bem formada, você vai entender quais são as suas crenças financeiras, você vai entender que fazer ritual disso, fazer ritual daquilo, não é isso que vai desbloquear. Você vai entender tanta coisa que você buscou entender rodando nessa internet e nunca ninguém te contou. E eu te conto. Por isso que um atendimento comigo é uma aula particular sobre você. Você já imaginou ter uma aula de 3 horas sobre você? Pra você e com você exclusivamente? É isso o que eu trago aqui. É isso. E pra vocês entenderem, isso vai ter um alto custo. Porque é um produto de alto valor. Entendem? Percebam que não dá pra pagar, eu cobrar no atendimento meus R$100. Se você assistiu essa sequência de stories até aqui, você teve uma aula gratuita de muita coisa que ninguém te falou nessa internet. Percebam o quanto você precisa modificar o seu olhar de atribuição de valor àquilo que você consome. Então não é você fazer ritual para desbloquear isso, desbloquear financeiro, prosperidade, abundância. Não. É antes disso. E eu te mostro isso em atendimento. Quando você se apropria do seu mapa, não é por nada não, mas você vai muito mais longe do que você podia imaginar.
Então, às vezes eu apareço aqui nos stories e venho dar um chacoalho, venho dar um taranã em vocês, porque é isso. É isso. Essa página é sobre isso. Eu não preciso aparecer todo dia aqui. Eu não quero aparecer todos os dias nos stories para vocês. Eu não preciso. Entendem? Porque o dia que você precisar fazer um mapa astrológico, você vai vir até aqui. Eu não tenho dúvida disso. Porque a tua energia ressoa com a minha, com o meu campo. É sobre isso. Tá? Bom, acho que era só tudo isso que eu vim contar e conversar com vocês. Espero que de fato tenha feito sentido. E agora, vamos... Antes de encerrar, por que eu não faço mais live? Porque todo mundo quer a resposta pronta. E eu não tô aqui para dar a resposta pronta. Eu tô aqui para te ensinar a pescar. Por que eu não apareço mais todos os dias aqui conforme eu aparecer? Eu sei que vocês sentem falta, eu sei que vocês gostavam muito, eu sou extremamente grata por isso. Porque vocês é que tem que ir atrás. O conteúdo que vocês já têm na página todos os dias com os códigos, esse conteúdo é o que vai trabalhar no seu campo sutil. Não é eu vim aqui falando todo dia, venha fazer o seu mapa astrológico comigo. Não é isso, não. E eu entendo e eu sei que o meu conteúdo é difícil, que o meu conteúdo às vezes não dá para entender, que você queria muito mais respostas do que aquilo que eu estou trazendo. Não tem problema. Para isso existem os atendimentos. Porque você precisa entender o seguinte, a resposta, ela é única. Ela é baseada no seu campo, no seu mapa. Eu sou uma mentora, uma instrutora. É individual, ó, é eu e você e eu. Entendem? O processo coletivo que eu faço é em outra plataforma. É lá como médium do PCE. Entenderam a diferença? É isso.